Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que vem há 23 anos discutindo com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje traz para um bate-papo o deputado estadual Carlos Gianazzi, um lutador pelos serviços públicos e em defesa do servidor público. Vamos lá? Estamos aqui com o deputado Carlos Gianazzi. Olha, deputado, é muito importante a sua presença aqui no programa Cidadania e Serviço Público. Nesse mês, nós estamos completando 23 anos de programa. Olha só, 23 anos direto de programa, todos os domingos. E o programa que vamos fazer com você é o número 1118. E, olha, é um prazer ter você aqui, especialmente porque você é um batalhador do serviço público, você é um batalhador pelos servidores públicos, e às vezes perguntam como encontrar o deputado Carlos Gianazzi. Fala, olha, é simples, veja onde está tendo problema, porque ele está lá, seja na educação, seja na saúde, enfim, ele está sempre presente, tentando resolver. Por isso, consideramos o deputado Carlos Gianazzi um deputado do serviço público, né, que veio da escola, né, diretor de escola, eleito vereador e agora deputado federal, acho que já pela terceira... É o quarto mandato. Quarto mandato. Aí veja a importância, né? Então, deputado, problemas que nós tivemos em 2020 e 2021. O governador Dória quer acabar com o serviço público, quer acabar com o Estado de São Paulo. Como é que anda tudo isso na Assembleia Legislativa, com 50 deputados que votam tudo o que ele quiser? Olha, Góes, primeiro quero te agradecer muito o convite para, mais uma vez, estar participando do programa, que eu conheço desde 2007. Inclusive, logo que eu assumi o primeiro mandato, você me convidou, me lembro, logo nos primeiros dias, eu já fui convidado, já participei, depois participei várias outras vezes. Então, é uma honra poder participar novamente com você. O seu programa cumpre um papel fundamental de conscientização e de mobilização dos nossos servidores, em defesa dos direitos e da dignidade dos servidores, mas também em defesa dos serviços públicos que são prestados para a população. Então, é um programa fundamental hoje, é um veículo, é um instrumento que nós temos de conscientização e mobilização. Olha, nós, com esse governo Dória, Góes, nós sofremos muito, porque o Dória já começou em 2019, lançando o primeiro projeto dele. O primeiro projeto já era um projeto que privatizava várias instituições públicas, né? Então, e até agora é um projeto que tem essa característica, um projeto privatista, é um projeto anti-servidor público, que odeia, que potencializou ainda mais a política de ódio do PSDB contra os servidores públicos. Isso é histórico, o PSDB sempre odiou os servidores públicos, mas o Dória conseguiu elevar isso a uma potência muito maior. Tanto é que ele apresentou vários projetos atacando os servidores. O PL 529, que atacou os servidores, que, por exemplo, aumentou o desconto do IANSP sem que houvesse contrapartida dos serviços. O IANSP está cada vez pior, né? E o governo investe cada vez menos no IANSP. Nesse ano de 2022, ele só liberou 3 milhões para o IANSP, sendo que o orçamento do IANSP é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. 1 bilhão e 600 milhões, que é o dinheiro dos servidores, mas isso é insuficiente para que o IANSP atenda todos os servidores em todo o Estado, né, com os convênios, com as clínicas, com os hospitais, enfim, os laboratórios, e sem contar o caos que está o Hospital Servidor Público Estadual.
lá foi quase tudo terceirizado, Góes, está um verdadeiro caos o hospital. Por quê? Porque o governo não financia mais, ele abandonou totalmente o financiamento. Quem financia é o servidor público. Então, é uma questão gravíssima, que eu sei que você está lutando bastante para ajudar a resolver com as entidades, com a pública. Então, o 529 prejudicou bastante. A reforma da Previdência que houve também, que daí resultou, além de dificultar o acesso à aposentadoria para milhares de servidores e servidoras da ativa, que terão que trabalhar mais, contribuir mais, inclusive houve o aumento da contribuição, prejudicou imensamente os aposentados e pensionistas, através do decreto 65021, que autoriza o desconto para quem ganha, o confisco, para quem ganha abaixo do teto do INSS. Então, essa é uma perversidade sem precedentes, e nós estamos na luta para derrubar o confisco, através da aprovação do PDL número 22, que depois eu falo a situação dele. Então, foram vários ataques, né? Extinção de instituições públicas, a CDHU foi extinta pelo governo, a SUSEM foi extinta, que é a Superintendência de Combate às Endemias do Estado de São Paulo, ela foi extinta com o PL 529, a MTU foi extinta, ou seja, isso gerou desemprego em massa no Estado de São Paulo, porque foram várias, fora as outras que ele tentou e não conseguiu, porque nós barramos através da mobilização, o Oncocentro, que ele queria extinguir, a Fábrica do Remédio Popular, que ele tentou também, que é uma instituição do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele extinguiu o GOSE em plena crise da pandemia, em plena crise também climática. Ele extinguiu o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica e, sobretudo, o Instituto Florestal, que são institutos importantes, não só na área da pesquisa, mas também na conservação de florestas, de matas do estado de São Paulo e, sobretudo, na prevenção, no manejo, para prevenir os incêndios, enfim. Então, é um governo que tem atacado as áreas sociais e tem atacado, sobretudo, os servidores públicos. Na educação, que é uma área que eu atuo bastante, nem se fala, é um caos absoluto o que o Dória está fazendo. Primeiro, ele criou a tal da farsa da escola de tempo integral, e ele vende isso como uma propaganda, né? Como uma vitrine eleitoral. Tanto é que ele participou esses dias do Canal Livre na TV Bandeirantes e falou várias mentiras. A gente chama o João Pinóquio Dória. Depois eu falo o que ele disse sobre os aposentados. Mas ele disse, por exemplo, que já criou mais de 2.000 escolas de tempo integral. Só que a escola de tempo integral que ele cria é uma escola excludente, uma escola autoritária, uma escola que, por exemplo, quando uma escola é transformada numa escola de tempo integral, Góes, ela marginaliza mais da metade dos alunos. Por exemplo, se você tem uma escola aí no seu bairro que tem 1.000 alunos, e ela vira escola integral, ela só vai atender 400 no máximo alunos, porque ela vai trabalhar um período único. Ela tinha 3 períodos, vai trabalhar um único período. Então, ela só vai atender no máximo 300 ou 400. Os outros 600 ou 700 serão dispersados, matriculados em outras escolas distantes, em outras comunidades. Então, você tem uma dispersão. Agora, imagina ele fazendo isso em 2.000 escolas do estado de São Paulo. É um verdadeiro caos. Então, muitos alunos fecham o período noturno das escolas, porque a escola não pode mais ter noturno, não pode mais ter EJA, educação de jovens. Agora, ele disse que vai apresentar um novo plano de carreira para os servidores. Isso é muito perigoso para os servidores da educação, para os professores, transformando, Góes, o salário em subsídio. Olha que absurdo. E quem aderir a essa nova carreira vai perder o quinquênio, a sexta parte, perde tudo. Essa parte da evolução desaparece, a pessoa fica refém do subsídio, que é inconstitucional. A Constituição Federal diz o que pode ser subsídio e o que pode ser salário para quem trabalha no serviço público. Mas, enfim, ele disse que ele anunciou, não diz que vai encaminhar ainda o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, mas o projeto não chegou ainda. É que ele chama de novo plano de carreira, mas que não foi debatido com os professores, com o magistério, com as entidades. Ninguém debateu, ninguém sabe nem o que é esse projeto. E ele diz ainda, ele mente, dizendo que vai dar 73% de aumento
para os professores, vai Eu ia te elevar o piso perguntar para isso, porque 5 eu vi o mil pessoal reais. reclamando aí. Ele vai dar um piso, né, de 5 mil reais para os professores, e vai ser um aumento de 73%. Isso não é verdade, porque, na verdade, uma boa parte dos professores, né, já chega quase nesse piso, então não vai ter 73%. Só quem começou agora está lá no piso de 2.000, o piso nacional, que ele mal paga o piso nacional salarial. Daí sim, essa pessoa pode ter, mas é uma minoria. A maioria não terá os 73% e vai perder ainda. Quem aderir a isso perde o quinquênio, perde a sexta parte, perde a evolução e fica refém das avaliações subjetivas que serão feitas pelos próximos governos. Olha só como que é perversa essa situação. Então, não tem aumento nenhum, na verdade, aí de 73%, como ele disse e mentiu abertamente na TV Bandeirantes, quando falou da escola de tempo integral, e depois falou que investiu, falou que já deu aumento. Na verdade, o projeto, Góes, nem chegou na Assembleia Legislativa, até porque a Alesp está em recesso, só volta em fevereiro, não tem projeto nenhum, e tem que ver se vai aprovar o projeto ainda, vai ter muito debate, discussão, mas ele fala como se já tivesse dado um aumento. Só ler assistir a entrevista dele no Canal Livre, né? Então, são muitos os ataques feitos, foram e continuam sendo, né, Góes? Porque ele não para, esse governo Dória não para de atacar os servidores do Estado de São Paulo. Por toda a colocação que você fez agora, deixa bem claro que essa destruição que ele está fazendo do Estado, ele acaba com o servidor público e com o serviço público, né? Fecha e demite, etc. e tal. Tudo também combinado com a Assembleia Legislativa, né, deputado? Como é que nós fazemos? Nós temos uma Assembleia Legislativa, a gente já discutiu isso, que é um anexo do Executivo, né? Ela não tem vontade própria, né? A própria eleição do presidente da Assembleia é para que ele fique à disposição do governo do Estado de São Paulo, do governo Dória. Como pode uma Assembleia funcionar dessa forma, deputado? Olha, eu denuncio isso há muitos anos, né? E há muitos anos que a Assembleia Legislativa não passa de um departamento, de um anexo, como você disse, ou um cartório que apenas homologa as decisões do governo estadual, do Palácio dos Bandeirantes. Sempre foi assim com os governos tucanos e com o governo Dória também, infelizmente, né? Nós temos a oposição que luta, né, que faz a resistência, mas a maioria está com o governo. E não está com o governo por uma questão só ideológica, porque gosta do Dória, porque o Dória faz o loteamento dos cargos, loteia as secretarias com os partidos da base, ele distribui cargos nas diretorias de ensino, diretorias da Sabesp, diretorias da agricultura, há um grande loteamento, ele beneficia esses deputados da base do governo e partidos políticos, sobretudo, com esses cargos. Mas, além disso, ele tem também as emendas parlamentares, que não as emendas impositivas, que essas são as legalizadas, né, por lei, controladas, mas ele tem as emendas paralelas, como o Bolsonaro tem as paralelas, ele tem também as secretas, né, emendas secretas. Ele também tem, tanto é que a Folha de São Paulo, recentemente, o ano passado, fez uma matéria muito boa falando sobre isso e mostrando, por exemplo, que deputados ligados ao governo tinham 10 milhões de emenda a mais, mostrando que um deputado tinha 20 milhões, dependendo da proximidade dos deputados. Então, é uma forma de cooptação política desses deputados, para que eles votem. Aí, muitos deputados até não querem votar nesses projetos contra os servidores, mas chega um momento que ele tem que fazer opção. Então, muitas vezes, ele opta e fica com o governo, porque senão ele perde os cargos, ele perde as emendas. Infelizmente, é assim que funciona. E é assim que o Dória consegue convencer, entre aspas, esses deputados da base do governo a se colocarem do lado dele, né? Mesmo votando contra os seus próprios eleitores. Tem deputado que vota contra quem os elegeu, porque ele não quer perder emendas e nem os cargos que ele tem no governo, e nem a facilidade que ele tem de transitar e fazer os encaminhamentos. Então, infelizmente, é assim que funciona e a gente tem denunciado. Eu até pedi, Góes, quando saiu a denúncia
emendas secretas do Dória, eu pedi a instalação de uma CPI contra a farra das emendas. Estou tentando assinaturas até agora, mas, logicamente, que a base do governo não assina. Eu preciso de 32 assinaturas, que até agora eu consegui 15. Está todo mundo com medo de assinar a minha CPI, para investigar como que é esse processo de, na verdade, de compra de parlamentares na Assembleia Legislativa. Então, não é diferente do que faz o governo Bolsonaro, do que acontece no Congresso Nacional. Só que tudo isso leva a Assembleia Legislativa a votar em projetos contra a população, projetos antipopulares, antissociais e contra os serviços públicos e contra os servidores. Veja, você estava lá na reforma da Previdência, que teve até o presidente da Assembleia Legislativa, o ex-presidente Cauê Macri, chamou a tropa de choque para entrar dentro da Alesp. E a gente nunca teve isso, Góes. Você que acompanha há muito tempo, nós tivemos sempre repressão do lado de fora. Agora foi, acho que talvez, a primeira vez que há tropa de choque, que o aparelho repressivo do Estado entra dentro do parlamento para reprimir os servidores, professores apanharam. Até os deputados, eu mesmo quase apanhei, estava lá, fui tentar segurar a polícia para não bater nos servidores, mas isso dentro dos corredores da Assembleia Legislativa, com bomba de gás lacrimogêneo lá dentro. Então, ele aprovou e foi aprovada, assim mesmo. Com toda aquela repressão, os deputados da base aprovaram a reforma da Previdência, aprovaram o PL 529, foi um horror o PL 529, aumentou os impostos, né? Extinguiu a SUSEM, como eu te falei, a MTU, aumentou a contribuição do IANSP, ou seja, penalizando ainda mais os nossos servidores, penalizou as pessoas com deficiência, porque ele retirou a isenção para uma boa parte das pessoas com deficiência. É um projeto horrível, aquele 529, que foi aprovado. Mas ele aprovou porque ele tem essa base de sustentação. E essa base de sustentação, ele não tem pelos lindos olhos azuis. É porque ele faz a cooptação política, com cargos e com as emendas parlamentares. É por isso que ele consegue se manter, tem uma certa coesão, esses 50 deputados que vocês oscilam um pouco, mas na média é isso mesmo, 50 deputados que votam sempre com o governo Dória e votam sempre contra a população. Isso tem que ficar muito claro, né? E o caso mais emblemático é, sem dúvida, a questão da Previdência e o confisco dos aposentados e pensionistas, né? Porque eles votaram a reforma da Previdência, teve esse efeito colateral que nós avisamos na época que teria, porque nós já tínhamos o exemplo da reforma do Bolsonaro, que já tinha sido aprovada, e lá já tinha o artigo que dizia, né, falava da possibilidade de confisco abaixo do teto do INSS. E ele reproduziu o mesmo projeto nesse aspecto. Nós alertamos, olha, vai prejudicar os aposentados pensionistas. Não fomos ouvidos, e aí deu nisso. Sobre isso, deputado, a Assembleia vai rever isto, pelo menos, PDL 22, outros 4 PDLs que estão aí juntos, ela vai rever esse prejuízo que ela ajudou a atrapalhar a vida dos aposentados e pensionistas, porque é um ano de eleição, né, deputado? Então, nós temos uma chance histórica de reverter essa situação. Nosso PDL 22, tem outros também, mas é o que está mais próximo de ser aprovado. Aliás, os outros nem urgência tiveram, não foram prioridade, né, até agora, nas comissões, em nenhum lugar. O nosso já passou, já tem parecer favorável das comissões, já entrou em votação no dia 16 de dezembro de 2020, foi retirado através de uma emenda de plenário do deputado Carlão Pignatari, que na época era o líder do governo, hoje é o presidente da Alesp. Ele fez isso porque ele sabia que o PDL seria aprovado, Góes, porque os deputados já estavam dispostos a rever, a fazer a reparação. Então, a partir do momento em que for aprovada a emenda, Góes, daí o PDL fica liberado para ir ao plenário. Daí a nossa luta vai ser centrar fogo na pressão, no sentido de que o Carlão Pignatari, o presidente da Alesp, coloque em votação. Aí a gente vai ter que pressionar o Carlão Pignatari e o colégio de líderes, para que o projeto volte para onde ele estava, né, que era dentro do plenário. Ele já estava em votação, então tem que voltar para o mesmo lugar, para a votação. Aí vai ser a hora da verdade. E, como você disse muito bem,
na sua análise, é ano eleitoral. Então, quero ver o deputado que vai ter coragem de votar contra, novamente, aposentados e pensionistas. Então, Gozi, esse é o estágio de luta. Agora está em recesso, a Assembleia está fechada no mês de janeiro, volta a funcionar em fevereiro. Mas, então, essa é a nossa luta. A gente vai jogar peso total. Assim que o projeto for liberado, a emenda for liberada, o PDL volta com força total e ele vai polarizar o debate dentro da Assembleia Legislativa. Agora, pegando o exemplo do nosso trabalho lá em Brasília, deputado, porque lá nós fomos claros, nós fizemos manifestações um semestre inteiro, terça, quarta e quinta, na frente do anexo 2 da Câmara, e para nós era claro, quem votar favorável à PEC 32 não volta ao Congresso, não volta à Câmara Federal. E isto mexeu com os deputados, nós conseguimos segurar vários deputados. Também trabalhos feitos aqui em São Paulo, nos escritórios dos deputados federais de São Paulo, se bem que alguns até chamaram a polícia. Não sei se você soube disso, né? É esquisito, né? O deputado procurar a população, procurar servidores para o voto e depois chamar a polícia quando a gente quer conversar com eles. Que ninguém ia bater em deputado nenhum, não ia machucar deputado nenhum, apenas queríamos explicar por que não votar na PEC 32. O cara chamou a polícia, não foi só um, não. Agora, lá a nossa conversa deu certo, nós conseguimos conversar com vários deputados. Por que São Paulo, por que na Assembleia Legislativa é tão diferente? É difícil conversar com o deputado, eles não têm medo de um ano eleitoral, ou eles têm verbas assim, exagerada que nada os assusta? Eles acreditam no clientelismo político, no fisiologismo, não é dando o que se recebe. Eles acham que só com emendas parlamentares, né, levando obras para as suas bases eleitorais, para as suas regiões, eles vão conseguir se reeleger. Muitos deles acham que eles não dependem do voto do funcionário público, do funcionalismo. Então, eles acabam optando por esse caminho e votam contra, porque eles vão ter recursos para potencializar, através dessas obras, dessas emendas e desses cargos, votos na eleição. Agora, só que a pressão é muito grande, esse movimento, Gozi, contra o confisco, ele tem muita capilaridade no Estado, porque ele mexeu com mais de 500 mil aposentados e pensionistas, com as suas respectivas famílias, fazendo um trabalho contra esses deputados e contra o Dória. Um terço do Estado está mobilizado, está sabendo que o Dória está confiscando. Agora, então, mostra que tem muita mobilização também. E essa mobilização, agora, no ano eleitoral, eu tenho certeza que vai dar resultado. Ele vai ter que recuar, como já recuou em relação às pessoas com deficiência, recuou parcialmente, mas recuou. Ele está recuando em relação aos impostos que ele aumentou, do ICMS, para vários setores, ele está recuando. Então, se ele está recuando nesses setores, tem que recuar também em relação aos aposentados e pensionistas, que hoje é o setor mais afetado por essa política do Dória, de ódio contra os servidores, porque os aposentados estão passando necessidade de sobrevivência, Gozi. Já falta comida, falta o remédio, eles não conseguem mais fazer o tratamento médico. Já tem notícias até de suicídio, Gozi, de servidores que estão em depressão, estão pensando, ou tentando. Né? Você deve estar recebendo aí também, logicamente, essas denúncias todas. Então, isso tem que ser resolvido imediatamente. Para o nosso mandato é a prioridade número 0. Essa. Tanto é que eu não aprovei nenhum projeto até agora, porque cada deputado escolhe um projeto como prioridade. Eu escolhi esse em 2020, até agora esse. Então, eles estão barrando todos os meus projetos, né? Porque eu estou insistindo no PDL 22. Eu vou até o fim. Até o fim, quando não aprovar, a gente não vai parar. Não vou aprovar mais nada, mas tem que aprovar o PDL 22, entendeu? Estou abrindo mão de outras coisas, mas o PDL é uma questão de honra para o nosso mandato e uma questão de sobrevivência para os aposentados e pensionistas. Então, esse ano, como você bem analisou, é um ano eleitoral, onde os deputados ficam mais sensíveis, entre aspas, né, no sentido da pressão, eles cedem mais, e o próprio governo Dória também. A boa notícia, Góes, é que o Dória vai embora. Até o dia 2 de abril ele tem que sair, porque em tese ele é candidato à presidência da República,
tomara que saia candidato e perca as eleições, vai embora, né? Porque daí ele não volta mais para o governo do Estado, e não volta mais para a prefeitura de saia São da Paulo. política brasileira. Ele volte lá para aquela empresa dele, Lide, que é uma empresa que fica bajulando empresários, que não produz nada, fica fazendo piquenique com empresários, né? Nunca produziu nada esse Dória, nunca produziu um parafuso na vida dele, nada. Então, ele vai embora, e com isso a gente tem condições de dialogar mais com o governo que vai assumir, que é o Rodrigo Garcia, que foi deputado estadual aqui, foi nosso colega, ele pelo menos vai dialogar. O Dória não dialoga, é autoritário, é prepotente, é arrogante, é um homem milionário, rico, não tem sensibilidade nenhuma social. Deputado, nós temos o nosso último minuto. Eu vou passar para você trazer um pouco de esperança para os servidores, para o serviço público, para o cidadão paulista. Olha, a esperança é sempre a luta, né? Paulo Freire falava ele tinha o verbo esperançar. A esperança, ela tem que ser acompanhada de ação. Então, as coisas vão mudar, vai passar, mas vai passar com a luta. Se a gente não lutar, não vai passar nunca, né? A opressão vai continuar. O Michel Foucault, grande filósofo francês, dizia que onde há opressão, onde há injustiça, sempre haverá luta e resistência também. E é isso que nós estamos fazendo, essa luta coletiva, sobretudo junto com vocês, Góes. A participação de vocês tem sido fundamental, né? E você tem coordenado essa frente de entidades, com muitas entidades, você conseguiu reunir, unificar a luta no estado de São Paulo e no Brasil também, através da Pública, a sua participação em Brasília. Eu não sei como você consegue dar conta de tantas lutas, né? Você está em Brasília, está aqui em São Paulo, está ajudando aqui na nossa luta contra o Sampaprev, enfim. Mas essa é a esperança. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, um programa que discute cidadania e serviço público e que está no ar há 23 anos. Aos domingos, a partir das 21 horas, e aos sábados, a partir das 15 horas. Você não pode perder. Até o nosso próximo programa.